eu percebo que a maioria dos adventistas não conhecem certas citações. E são citações, eu diria, desconcertantes, ensinadas aí pela profetisa da igreja. Então, eu pretendo colocar algumas dessas citações para você aqui hoje, para que você avalie. Ellen White era racista ou não? Vamos ver o que ela diz. Por exemplo, casamento entre brancos e negros. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não tem o direito de lidar com o patrimônio hereditário, uma condição que os sujeitariam a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Quem disse isso? Ellen White. Continua. Interessante isso, né? Nenhuma animação deve ser dada a casamentos dessa espécie entre nosso povo. Que o irmão negro se case com uma irmã negra e seja digna. Que ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Que a irmã branca que pensa aí em unir-se em casamento com o irmão negro se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção. Veja, isso está no livro Mensagens Escolhidas da senhora Ellen White, publicado pela Casa Publicadora Adventista em 1985, página 343 e página 344. Temos uma contradição nessa declaração de Ellen White. Ora, se todos devemos amar imparcialmente o próximo, e na Bíblia estava escrito lá que Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10:34, como Ellen White levanta aí mais uma parede proibindo o casamento interracial? Como essa mulher proíbe esse casamento? Será que essas declarações aí dela sobre a proibição de tal casamento não ajudaram a reforçar os muros que ela mesma citou? Proteção para os negros ou para os brancos? Olha o que diz a igreja. Se um pele vermelha, um chinês ou africano rende o coração a Deus em obediência à fé, Jesus não o ama, menos por causa da sua cor. Chama-lhe seu irmão muito amado. Se um pele vermelha, um chinês ou africano rende o coração a Deus em obediência e fé, Jesus não o ama menos por causa da sua cor. Chama-lhe seu irmão muito amado. Bom, isso está no The Psalter's Work, página 8, escrito em 20 de março de 1891. Veja então que o chamado aqui, os pele vermelha, que seriam os índios, entre outros, estão dentro aí da mesma situação que o africano, o negro. Então, por que Ellen White reprovou somente o casamento entre brancos e negros? Ora, se ela queria proteger uma raça, porque só os negros foram citados? E nós sabemos que nesse período é notório que os índios e outros povos não brancos também sofriam. Vamos lembrar aqui que o tempo de Ellen White, século XVIII, era um tempo de faroeste, meus irmãos. Os índios estavam sendo mortos pelos brancos. Os índios estavam sendo expulsos das suas terras lá no oeste, nos Estados Unidos. Então havia muito preconceito para com os índios americanos. Então, segundo Ellen White, poderia haver um casamento de branco com índios? É a pergunta que eu faço. Poderia um índio se casar com negro? Interessante, né? Ellen White não falou nada sobre isso. Não falou nada sobre esse tipo de casamento. Mas havia o racismo contra o índio? Sim, havia. Ora, Deus não queria proteger? Deus queria só proteger os negros e não os índios? Claro que não. Não é estranho isso? Interessante, né? Porque a igreja também dizia que os negros não devem ocupar cargos de liderança. Oportunidades estão sempre aparecendo nos estados do sul. E muitos homens de cor são chamados ao trabalho. Mas por muitas razões, os brancos devem ser escolhidos como líderes. Todos nós somos membros de um corpo
que é completo unicamente em Jesus Cristo, que vai levar seu povo do baixo nível que o pecado degradou, e então serão colocados onde devem ser reconhecidos nas cortes celestiais como trabalhadores juntos a Deus. Isso está em Testemunho da Igreja, volume 9, página 202. Agora, no céu da Igreja Adventista do Sétimo Dia, será que tem negros? Será que tem pele vermelha? Você sabia que Ellen White ensinou que no céu da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos serão brancos? Olha só a declaração dela. Vocês são filhos de Deus. Ele adotou vocês. Ele deseja que formem características aqui que lhe darão entrada na família celestial. Lembrando disso, você será capaz de suportar as provações que encontrará aqui. No céu não haverá nenhuma linha de cor. No céu não haverá nenhuma linha de cor, pois todos serão brancos como o próprio Cristo. E ainda diz mais: agradeçamos a Deus por podermos ser membros da família real. Isso está no Arauto do Evangelho, 1º de março de 1921, tá? Parágrafo 20. Bom, ao declarar aqui no céu, todos serão brancos como Cristo, o que Ellen White está fazendo? Ellen White está com isso esmagando ainda mais o ego, meus irmãos, dos negros. Então, mesmo que tal afirmação fosse verdadeira, ela poderia ter poupado as pessoas negras de sofrer tamanha humilhação devido a tal declaração. Ellen White vivia num tempo fortemente racista? Então, segundo seus defensores, ela não queria proteger os negros? Ao escrever tal coisa, muitos brancos com certeza ficaram aí inchados de orgulho, né? E podem ter usado tal escrito para denegrir, arrasar ainda mais a raça negra. Então, por amor ao bom senso e à razão, é assim que se protege alguém? E aqui, nesta citação, Ellen White exaltou a raça branca à altura do divino e rebaixou, eu diria que ela fez isso mesmo, rebaixou aí a raça negra ao nível do esquecimento, ou seja, deu mais munição aos racistas. Isso é óbvio, meus irmãos, isto é inegável. Ainda, será que os negros devem ser equiparados aos brancos? Olha o que disse Ellen White. Homens de cor estão inclinados a pensar que eles estão equipados para o trabalho para as pessoas brancas, quando deveriam dedicar-se a fazer um trabalho missionário entre as pessoas de cor. Há muito espaço para inteligentes homens de cor, para o trabalho para o seu próprio povo, que aqueles homens de cor que estão equipados para o cargo de superintendente da escola sabatina, lembrem que eles podem fazer uma obra muito necessária, como estabelecendo escolas dominicais, escola sabatina entre as pessoas de cor. Isso, então, está em Manuscript Releases, volume 4, página 18, parágrafo 2, página 19, parágrafo 3. Ainda no livro Testemunhos da Igreja, volume 9, página 214, as pessoas de cor não devem pressionar para serem colocadas em igualdade com os brancos. Olha aí, palavras de Ellen White. O trabalho de proclamar a verdade para este tempo não deve ser prejudicado por um esforço aí para ajustar a posição da raça negra. Testemunhos, volume 9, página 214, parágrafo 4. O que Ellen White está dizendo? Não se preocupa com essa questão de raça. Vai proclamar o evangelho. Então, não vamos prejudicar a pregação do evangelho por questões raciais. Não. Estranha, né, a declaração de Ellen White. Mais estranha ainda é a declaração de Ellen White sobre a cor de Adão. Então, lá em Gênesis 26, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Olha o que diz ainda Ellen White. Ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura, perfeita simetria, tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que hoje vivem sobre a terra. Era bem proporcionado. Suas
formas eram perfeitas e cheias de beleza. Sua cútis não era branca ou pálida, mas rosada, reluzindo aí com uma rica coloração da saúde. Eva não era tão alta quanto Adão. Sua cabeça alcançava um pouco acima dos seus ombros. Ela também era nobre, perfeita em simetria e cheia de beleza. Isso está em História da Redenção, página 21. E aí vem outro problema, que é a doutrina do amálgama e a origem das raças. Olha o que diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White. Mas se há um pecado acima de todo o outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama de homem e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus propôs-se a destruir aquela raça poderosa e longeva que corrompera os caminhos perante ele. Então, todas as espécies de animais que Deus havia criado foram preservadas na Arca de Noé. As espécies mescladas que Deus não criou e que foram resultado de amálgamas, ou seja, mistura de raça, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio, isso quem diz é Ellen White, gente, não sou eu. Desde o dilúvio tem havido amálgama, mistura de raças, entre seres humanos e bestas. Como pode-se ver, certas raças de homens, isso está em Spiritual Gift, edição de 1864, e tornou-se a ser publicado aí em Spirit of Prophecy, na edição de 1870. Então, nesse texto, Ellen White diz que há uma mistura de raças entre seres humanos e bestas. A minha pergunta para você, adventista, é: o que seriam essas bestas que cruzam aí com os seres humanos? Será que Ellen White, ao declarar bestas, se referia a animais irracionais? Se for este o caso, a senhora Ellen White fez uma grande confusão. Por quê? Porque até hoje ninguém viu um cruzamento de seres humanos com aves, com répteis, com felinos, com equinos, ou seja, animais. Então, pelo menos a ciência ainda não identificou tal cruzamento. A minha pergunta é: quem e o que seriam estas bestas com que os seres humanos cruzaram, segundo a revelação de Ellen White? Será que seriam os negros? Ou haveria uma raça nova entre os seres humanos e os animais? E eu vou fazer para você, querido adventista, a pergunta que eu faço para muitos adventistas. Será que é assim que Ellen White protege alguém contra o preconceito? Ela não estaria criando aí mais preconceito, dizendo que Deus não aprova um casamento com o amor que ele próprio colocou? Isso não é uma forma de racismo? Dizendo, por exemplo, que os filhos nascerão em desvantagem em relação às demais crianças? Que os bebês, por exemplo, deste casamento seriam marcados para sempre por um rastro de inferioridade? Então, Ellen White diz que certas raças de homens foram resultados aí de amalgamação com animais. Na sua época, os defensores da ideia de que os negros não eram seres humanos, eles diziam isso. Então, saindo em defesa de Ellen White, Uri Smith escreveu um livro dizendo que aquelas certas raças de homens eram grupos tais como os bosquimanos, os utentotes, os digueres, que seriam aí os bosquimanos e utentotes, grupos de negros da África. E enquanto que os chamados digueres seriam tribo de indígenas nos Estados Unidos. A defesa de Smith, eu diria que está de acordo com a ideia existente naquela época, de que o negro não tem alma. No caso específico, não seriam todos os negros que não têm alma, mas apenas os de algumas tribos. O livro de Smith foi oficialmente aprovado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e James White o examinou cuidadosamente. Interessante também que, nas viagens que Ellen White fazia com James White,
levou nada mais, nada menos do que 2.000 cópias de livros de Smith para vender. Em outras palavras, a explicação de Uri Smith foi aprovada pela própria Ellen Goldwhite. Seria esta igreja racista? Seria ou não essas declarações racistas da senhora Ellen White? Com toda certeza. Não podemos dizer que Ellen White era negra. Muito bem, veja as imagens que a igreja coloca hoje de Ellen White. Por favor. Me engana que eu gosto, né? Sim, Ellen White era racista. Joseph Smith era racista. Mas não se esqueça que Deus não faz acepção de pessoas. Examine, leia, pesquise. Ora, meus irmãos, isso é muito estranho. Isso para mim é sério. Então essas afirmativas, elas deveriam ser revistas, porque são descontextualizadas, são cheias aí de ranço, cheio de preconceito. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela precisa se posicionar diante desse quadro. Ela tem que assumir, se esse for o caso, né, que ela foi racista e que a sua profetisa falhou e foi infeliz nos seus comentários. O fato é que uma coisa ou outra aconteceu, meus irmãos, não dá para negar as evidências. A gente não pode esquecer, estamos no Brasil, um país de liberdade, um país onde a Constituição brasileira, no artigo 3, parágrafo 4, diz que racismo é um crime grave. Bom, eu entendo que ao sustentar esse tipo de postura medieval, a Igreja Adventista fere os direitos humanos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia fere a Constituição brasileira. Será que não seria o caso aí dos adventistas virem a público para se desculparem junto com a comunidade negra? Lembra do Papa João Paulo? Ele pediu perdão, ele pediu desculpas pelos erros aí dos papas passados, meus irmãos. Os adventistas deveriam ter essa mesma atitude, essa mesma humildade, reconhecer os erros aí da sua papisa. Será que os adventistas concordam que Ellen White era a profetisa de Deus? Será que os adventistas também concordam com Ellen White e acham, por exemplo, que os negros são inferiores? Interessante, porque Ellen White conhecia o teor bíblico da tolerância, da misericórdia, pregada por Jesus. Conhecia? Claro que conhecia. Na Bíblia está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, verso de número 34. Como encarar essas declarações aí, arrepiantes de Ellen White, desprovidos de verdade, como sendo essa mulher inspirada pelo Espírito de Deus? Dá para encarar isso? Dá para aceitar isso? Como encarar isso como sendo ensinamentos teológicos? Então, para mim, meus irmãos, o preconceito racial é inaceitável. Como arrazoar que o branco, ao casar-se com o negro, traria uma carga hereditária desfavorável aos seus filhos? Então, isso é um impropério sem fundamento científico e muito menos teológico.